Graça e a paz, queridos. Que Deus abençoe a vida de vocês. E eu queria bater um papo com vocês hoje, falando um pouquinho sobre Paulo, né? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e 16. Esse texto traz uma reflexão bem interessante, da qual nós devemos pensar sempre e criar um hábito de uma autorreflexão. Quando eu digo uma autorreflexão, é de pensar realmente o que Paulo quis dizer aqui, e se esse texto, obviamente esse texto vai de encontro às nossas vidas, e o que a gente pode aprender com esse texto e aplicar no nosso dia a dia. Acho que isso é importante, que nós possamos sair daqui pensando hoje, né? Pensando junto, amém? Capítulo 1 de primeira epístola ou carta a Timóteo, versículo 15 e 16. Esse texto diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que haveriam de crer para a vida eterna. Achei interessante que esse texto me veio à mente ontem. Estava ouvindo um podcast desses de YouTube, né? Que de alguns irmãos que parece que investigam por aí justamente os erros, né, teológicos, as heresias, as profetadas, que outros youtubers colocam aí na internet de forma furtiva, né, de forma a tal modo de poder lá ganhar sua monetização com as suas profecias, né? E geralmente são profecias meio cheias de desgraça, cheio de medo no povo. Mas o ponto que eu queria falar aqui com os irmãos hoje não é esse. Mas eu estava ouvindo esses youtubers e me veio uma questão na cabeça, né? Poxa, eles estão ali, de certa forma, prestando até um certo serviço, porque eles de certa forma, eles denunciam, né, alguns erros que estes homens pregam, que esses homens dizem, que chamam de doutrina, mas na realidade são costumes, que dizem que Deus falou, mas na realidade são loucuras da sua cabeça. Mas eu fiquei pensando, né, eles estão ali de tal forma como se fossem aqueles fiscais, né, de cenário, aqueles fiscais onde eles querem buscar erros, né, o tempo todo. E a grande parte da justificativa deles, e a gente vê de forma bem clara, é que eles são desigrejados. São pessoas que não têm vínculo com uma igreja, né, que não são vinculados a uma igreja, como eu imagino que você e eu somos, né, você que me assiste agora, talvez seja. Se não for também, o que eu mais espero é que você seja um servo do Senhor de vontade plena, tá? Mas eu fiquei pensando, poxa, eles estão ali, né, deflagrando, né, alguns cenários bizarros, né? São vídeos assustadores, né? Eu, na minha caminhada, não estava assistindo o vídeo, mas estava ouvindo os áudios. E uma discussão disso e daquilo. E eu fiquei pensando, qual será a corrupção destes homens que, mesmo deflagrando os outros, né, mostrando o que os outros fazem, quais são as suas corrupções, né? E um problema do cristão atual, um problema do cristão, é achar que ele não tem corrupções. Ele não tem nada que o seduz. É isso que o texto bíblico diz, que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Cada um de nós temos uma corrupção em especial. Algo que pode nos levar a pecar, algo que nos pode seduzir, algo que pode abalar e afastar o nosso relacionamento com Deus. Esse texto de Paulo que eu utilizo aqui é para trazer essa reflexão para o nosso dia a dia. Hoje eu vejo muito crente batendo no peito, muito cristão batendo no peito, que Deus faz isso, Deus fala aquilo com ele, que Jesus me deu tal profecia, que Jesus me deu tal conduta, de tal forma que a gente olha para essas pessoas se acham superiores às demais, né?
E por que elas se acham superiores? Porque tem outros que também fazem com que eles se citam assim. Mas essas pessoas são corruptas na sua essência. Né? Em Eclesiastes nós encontramos que vaidade de vaidades, né? Nós somos feitos de vaidades, assim como Salomão descreve no livro de Eclesiastes, que inclusive tem um filme, O Advogado do Diabo, com 2 atores americanos, o Keanu Reeves e o Al Pacino, que esse texto ele é citado, né, por Al Pacino, que é o personagem que faz o diabo, que a vaidade é definitivamente o seu pecado predileto. E esse pecado está intrínseco em nós, né? Você pode ver que desde a criação nós somos tentados através da vaidade, nossa vaidade pessoal. E existe corrupção em nós, queridos. E sabe qual que é o problema do cristão com relação à corrupção? É não se identificar como um pecador. Às vezes a gente não faz como Paulo fez. Ele se coloca como o pior dos pecadores, para que a graça de Deus e a sua misericórdia fosse aperfeiçoada nele e ele servisse de exemplo. Né? O próprio Cristo o chamou como exemplo para toda uma cristandade, para toda uma humanidade que viria após ele. Então fica essa reflexão, qual que é a tua corrupção? A gente não é melhor do que ninguém, a gente não é, nós somos feitos de vaidades. Nós temos vaidades pessoais intrínsecas em nós, das quais nós precisamos cuidar. Quando a gente diz que não somos apegados ao dinheiro, a primeira proposta indecorosa que nos fazem com relação à fraude, às vezes com relação à conduta ilibada, nós caímos porque o dinheiro vem ao olho. Um outro homem diz, não, pode vir qualquer mulher que eu aguento firme. E ali existe um problema também, porque está querendo esconder alguma coisa do seu pensamento, alguma coisa da sua ética que precisa ser mudada. A gente precisa saber qual que é a nossa corrupção, a gente precisa identificá-la e domá-la. E domá-la de tal forma que nós não vamos cair, né? Ou cuidarmos para que não caiamos. Nos reconhecemos como pecadores, como Paulo diz, eu sou o maior de todos os pecadores. E aí tem muito crente, né, hoje, muito cristão hoje, que não tem o legado de Paulo, que não teve o legado de Paulo, que não teve as experiências de Paulo, dizendo que é superior que um que outro, determinando quem pode e quem não pode fazer, o que se pode e o que não se pode fazer. Até onde nós vamos com isso tudo? Onde chegamos, né, nesse dado momento? A gente vê lideranças que determinam tais situações para a igreja como se fossem seres superiores, como se fossem pessoas que tivessem uma interface direta com Deus. Gente do céu, nós podemos ter essa interface porque o véu do templo se rasgou. Quando Cristo foi morto na cruz, o véu do templo se rasgou. Nós temos, de forma direta, podemos falar com Deus. Eu não estou pregando contra a igreja, não estou falando contra a igreja aqui nesse vídeo, mas o que eu estou dizendo é, sabe, você é pecador como Paulo fez e a misericórdia de Paulo alcançou e essa misericórdia pode te alcançar também. E se já te alcançou, você já pode ter essa ligação direta com Deus. Fala com Deus, querido, converse com seu Deus. Mas entenda e mostre para Deus, Senhor, essa é a área da minha vida que eu não tenho controle, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor atue nessa área para que eu possa melhorar, para que eu possa crescer, para que no momento oportuno eu possa dizer como Paulo, que terminou a carreira e guardou a fé, e pediu o galardão do Senhor, dai-me a coroa. Então pensa nisso, querido. Onde está a sua corrupção? E se você identificá-la e sabe, eu tenho certeza que você sabe qual é, ao identificá-la, cuide-se para se permanecer em pé. Não ache que você é um super crente, porque Paulo, o maior responsável pelo Evangelho de Cristo chegar até hoje, por conta das suas cartas, dizia-se o maior pecador. Então, faça o mesmo. Faça o mesmo. Tá bom? Deus abençoe vocês. Eu espero que essa reflexão lhe seja útil no dia a dia, que venha trazer em você momentos de pensar junto, de pensar sozinho, de pensar e conversar com Cristo para poder mudar cenários. Amém? Deus abençoe vocês.
e obrigado pela atenção. E Deus abençoe cada vez mais a sua trajetória. Entenda, nós somos pecadores, nós somos corruptos em essência e precisamos de Cristo para mudar isso. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana.